Oi pessoal, professora Nathalie mais uma vez com vocês e nós vamos dar então sequência aos conteúdos de ciências. Na semana passada a gente começou a falar das características dos seres vivos e a gente começou a dar enfoque nas células, que são as estruturas que formam os seres vivos. Falamos da teoria celular e das células procarióticas, eucarióticas, vegetais e animais. E hoje nós vamos estudar então um outro tipo de classificação dos seres vivos quanto às células. Vamos lá? A gente vai poder classificar os seres vivos de acordo com a quantidade de célula que forma o organismo deles, tá? Os seres vivos que possuem uma única célula são chamados de unicelulares. Como exemplo, a gente tem todas as bactérias, todos os protozoários, alguns fungos e algumas algas. E os seres vivos que são formados por mais de uma célula são chamados de pluricelulares, né? Então, pluri, mais de um, que nem se fosse plural. Única célula, tá? E pluri, mais de um. Qual o exemplo que eu tenho de pluricelular? Animais, plantas, muitos fungos e muitas algas também, certo? Aí eu coloquei uma imagem para a gente ver essa diferença entre os seres unicelulares e pluricelulares. Aqui eu coloquei alguns protozoários, então cada célula aqui compõe um organismo. Então aqui eu tenho vários organismos diferentes, tá? Os fungos, a mesma coisa, a gente tem, cada bolinha dessa é uma célula, cada um é um fungo diferente, tá? São seres que se compõem de uma única célula, que muitas vezes podem ficar próximas, tá? Podem viver juntas, formando até colônias, né? Mas cada um é um organismo. A mesma coisa aqui nessas bactérias, cada bastãozinho desse é um ser vivo diferente, é uma bactéria diferente. E aqui, como exemplo de pluricelulares, eu coloquei para vocês os mamíferos, né? Uma planta aqui, uma samambaia e as esponjas, tá? Essas células aqui nos pluricelulares, elas não são todas iguais. Quando a gente olha nos unicelulares, a gente vai ver que a célula é do mesmo jeito. Por quê? Porque o organismo se forma de uma célula só. E aqui, num pluricelular, a gente vai ter diferentes tipos celulares, tá? E esses agrupamentos de células que possuem o mesmo tipo e, portanto, desempenham a mesma função, forma o que a gente conhece como tecido celular. Os tecidos celulares, eles são fundamentais para que um organismo pluricelular se mantenha estruturado e funcione adequadamente. Então, nós, seres humanos, por exemplo, a gente tem vários tecidos, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, o tecido muscular, o tecido epitelial que forma a nossa pele, né? E cada um desses tecidos é muito importante para que o nosso organismo funcione direitinho em conjunto. Cada tecido vai ter um tipo de célula diferente e com uma função diferente, tá? Então, as células do tecido muscular, todas elas têm o mesmo formato e fazem a mesma função. E são diferentes, por exemplo, da célula da nossa pele, que vão ter outro formato e fazer outra função. Por isso que são tecidos diferentes, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês, como exemplo, o tecido muscular. É um exemplo de tecido animal. As células do tecido muscular, elas são alongadas e elas têm função de se contrair, ou seja, diminuir o seu tamanho. E essa contração vai ser responsável pelos nossos movimentos, tá? Quando uma célula muscular contrai, vai acontecer os movimentos, né? Aí a gente pode olhar aqui, essa imagem de um braço, né? De diversas posições, e esse movimento está acontecendo por quê? Pela contração dos músculos. Olha como que aqui vai diminuindo e vai contraindo. E um exemplo de tecido vegetal é o tecido de revestimento, que é a epiderme. E as células são totalmente diferentes. Olha, elas são
bem pertinhas, bem juntinhas, porque elas vão revestir, vão ter a função de proteção e elas são cúbicas, mais ou menos cúbicas, né? Então, se a gente olhar essa imagem aqui por cima, a gente vai ver elas bem como se fossem só quadradinhas assim. Lembrando que a gente também tem epiderme, e a nossa epiderme também é formada por células assim, bem juntinhas, né? E mais ou menos quadradinhas. Se a gente olhar aqui de lado, ó, a gente vai ver que elas realmente são cúbicas e elas ficam muito próximas, né? Então, aqui a gente vai ter outros tecidos embaixo, mas esse tecido de revestimento que é aqui em cima, a célula fica bem pertinho e não tem espaço entre elas, né? E aí aqui, ó, eu vou ter outras células diferentes, formando outras camadas de tecidos, né? Com outros formatos e outras funções. Tudo bem? Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês essa semana. Na semana que vem, a gente continua falando das características dos seres vivos, tá? Beijo, até uma próxima aula.